Olá, Fênix, como você está? Eu espero e desejo que você esteja muito bem. Meu nome é Suzane Diniz e você está ouvindo um áudio da Jornada da Fênix. Aqui treinamos juntas fazer os básicos bem feitos. São ações simples e diárias para evoluir do caos à leveza. E hoje é dia de treinar o item C do nosso Fazer os Básicos Bem Feitos. E aqui na Academia da Fênix, o treino hoje vai ser exercitar o sentir os sinais que o corpo dá. Fazer, testar pequenos ajustes e observar esses resultados. Bora! Eu vou aprofundar um pouco mais na foto que eu já mandei para vocês sobre o 100. Relembrando, o 100 é o conjunto que eu estou chamando de corpo, emoções e mente, que não é separado, que um influencia o outro para o bem e para o mal. E eu fiz alguns destaques para a parte interior do círculo, para a parte de dentro, para a parte interna, porque é aqui que a mágica vai começar a acontecer. Porque é primeiro dentro e depois fora, porque nós vamos transbordar. É aqui que nós vamos caminhando. E sabe por que tudo acontece dentro e depois fora? E por que eu prefiro começar por aqui? Porque aqui é mais eficiente. Sabe por quê, Fênix? Porque aqui dentro de nós, aí dentro de você, você tem o controle. O externo você tem muito menos controle. Dentro depende só de mim. Aí dentro de você depende só de você. E sempre, Fênix, sempre, sempre nós estamos transbordando o que está dentro. Se nós estamos exaustas, adivinha o que a gente transborda? Exaustão, cansaço, briga. Se a gente está muito tranquila, o que nós transbordamos? Tranquilidade. Se nós estamos irritadas, o que transbordamos? Irritação. E se a gente está com leveza, o que nós transbordamos? Mais leve, mais serenidade. E é isso, leveza e serenidade, que nós estamos treinando aqui, dia a dia. E Fênix, você já reparou? Observa a tua infância, a tua história, ou veja as pessoas ao redor. Como nós ainda fomos e somos pouco estimuladas a observar dentro. Quando éramos pequenas, a gente entendia o mundo segundo o que os outros mostravam para a gente. Então a gente estava sempre tentando agradar fora. Eu entendo quem eu sou e como eu faço, agradando fora. E sim, eu imagino que se você está aqui me ouvindo é porque você é parecida comigo nesse aspecto também. E já tentou bastante controlar fora e ajustar fora e entendeu como funciona, então eu vou fazer uma força gigante e vou controlar todo mundo fora. E de resultado ficou exausta. Mas Fênix dentro estava avisando. Sempre estava avisando, só que a gente não foi treinada a ouvir essa voz. E quando a gente ouvia, a gente teve que muitas vezes abafar essa voz, porque era perigoso sentir. Só que não, agora a gente vai começar aqui nesse ambiente seguro, com calma, passo a passo, treinar, sentir, ouvir e ir ajustando esses sinais que o nosso corpo, que o nosso ser dá. Então, é a gente trabalhar essa realidade interna, trabalhar o que está dentro, prestar mais atenção no que está dentro. E aos poucos, fora vai refletindo o que a gente está trazendo, está transbordando de dentro. Eu vou dar um exemplo que já é a segunda foto, que eu sei que você já viu antes de ouvir esse áudio. Falou 10 sentidos? Mas 10 sentidos? Mas não eram 5 sentidos? Então, sim, eram 5 sentidos.
eram 5 sentidos? Que são, que a gente aprendeu? A visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. Você reparou, Fênix, que todos esses 5 órgãos que a gente tinha, não são órgãos, são 5 sentidos. Esses 5 sentidos, eles são ligados ao externo, o que eu vejo fora, o que eu escuto de fora, o que eu sinto, o gosto de fora, o que eu sinto, o cheiro de fora, o que eu toco que está fora. Mas a ciência tem cada vez mais percebido que não é só fora, assim como há um tempo atrás, lá perto de 70, na época de Freud, 70 não, desculpa, 40, na época de Freud, ele percebeu que aquele monte de ossos e músculos tinha alguma outra coisa além do monte de ossos e músculos. Então, os cientistas hoje estão trabalhando ainda mais nessa parte emocional ligada ao físico. Então, perceberam que não são só esses 5 sentidos, existem outros 5 sentidos. E eu vou meter em alguns deles agora que eu até grifei, mas vou falar um pouco de todos. É a termocepção, que está ligado à temperatura. Como é que eu sinto a temperatura e como a temperatura me afeta. A nocicepção tem a ver com o sistema de dor. O sistema de dor, a nocicepção é o sinal que chega no cérebro. A dor é a experiência emocional que eu tenho disso. Da nocicepção, eu vou fazer uma observação muito interessante, porque ela sempre esteve aí. Mas, como nós fomos treinadas a abafar isso, e eu, por exemplo, muitas vezes usava um sapato de salto alto porque era elegante, porque era bonito, porque eu achava que eu precisava, só que para mim doía o pé. Mas continuava lá linda e bela, parecendo linda e bela no salto. Mas o meu corpo estava me avisando que aquilo me fazia mal, que doía. Só que, como eu abafei essa dor, eu comecei a usar salto por muito tempo, então o meu corpo se adaptou. Então, o corpo, às vezes, se a gente fica fazendo muita coisa que machuca, que dói, ele se adapta. E aí ele para assim, bom, a gente já avisou, a pessoa não vai mudar, então vamos gastar aqui nossa energia fazendo outra coisa. Então, só que eu não vou me aprofundar tanto, mas isso é só para esse sinal da nocicepção que ela existe e que a gente escuta a dor e a gente segue e vai indo para o mais natural, porque andar de saltão não é natural, mas depois eu me aprofundo nisso. Porque eu vou me aprofundar mais nas outras questões, que é a interocepção. A interocepção são os órgãos internos do corpo, tem a ver com o intestino, tem a ver com o estômago, mas aqui, Fênix, o que a gente vai treinar, só agora no começo, lembra que eu falei? Tem muita coisa, mas a gente vai se ater no essencial passo a passo, semana a semana. Da interocepção, eu quero que você comece a observar seus batimentos cardíacos. Agora, tenta ficar um pouquinho em silêncio, um pouquinho quietinha, e veja se você consegue sentir os seus batimentos cardíacos. Não precisa encostar a mão na carótida ou no punho. Tenta sentir. E perceba que quando você para sentir, ele se acalma, ele desacelera. Além dos batimentos cardíacos, na interocepção também vem a sensação de cansaço, que muitas vezes a gente aprendeu a suprimir. E aí juntou com a nocicepção e esse cansaço começa a gerar dor. E aí tem a indústria farmacêutica, que eu não vou me aprofundar muito nisso também, que normatizou a dor. É só tomar um remedinho e tá tudo certo. E continuar seguindo a vida, porque a vida precisa seguir. Será? Será mesmo? E se a gente parasse e ouvisse esse cansaço? E colocasse um tempinho de 5 minutos para sentar e respirar fundo? Será que não seria melhor?
Eu acredito que sim. Então, da interocepção, duas questões nós vamos começar a observar a partir dessa semana. Esse parar para observar e sentir os batimentos cardíacos e essa sensação de cansaço. Se nós não virmos essa sensação de cansaço ao longo do dia, à noite ela vai virar aquele desespero por doce. Ou então, aquele cansaço absurdo que faz a gente ser estúpida com quem está próximo da gente, inclusive com nós mesmas. Então, esses dois pontos nós vamos começar a observar: os batimentos cardíacos e a sensação de cansaço. E também a propriocepção, que é o último elemento dos sentidos. Ele está ligado ao controle e à sensação do sistema músculo-esquelético. É a sensação da postura, é a coordenação neuromuscular. E essa semana nós vamos perceber a postura. Como está o nosso corpo no espaço nesse exato momento? E também perceber as tensões e dores musculares. Todos esses sinais que nosso corpo dá, nós vamos começando a fazer pequenos ajustes. Então, nós temos alguns exercícios na prática essa semana. Eu vou te sugerir você ver se você vai conseguir fazer isso, para que você coloque o celular para despertar a cada 1 hora, ou 2 horas, ou 3 horas, ou uma vez pela manhã, outra vez à tarde. Você vê como isso encaixa bem no seu dia. Coloca numa hora específica e quando ele tocar, você vai parar alguns instantes e se perguntar: o que o meu corpo, emoções e mente, o que o meu SEM está me dizendo? E para um instante e escute. Tente sentir os batimentos cardíacos. 2. Nessa postura, perceba como está o seu maxilar. Ele está contraindo os dentes? Então, esse não é o saudável. O saudável do maxilar é ele levemente relaxado, mas não completamente. Os dentes, eles não devem ficar fazendo força uns contra os outros. Eles ficam levemente afastados e a língua relaxada. Então, 2, reparar no maxilar e ajustar. E também a tensão entre os olhos, que faz aquela ruguinha, sabe? Então é o treinar, relaxar essa região. 3, observar a região da nuca, dos ombros e das costas. E se precisar, fazer um leve alongamento. Qual alongamento, Suzane? O seu corpo vai te falar. Ele sabe se mexer. Isso ao longo do dia. Na hora do banho, eu te convido a você sentir o banho. Sentir a água. Sentir você passando a bucha ou o sabonete, massageando um pouco o seu corpo. Busca essa semana não fazer aquele banho automático rapidinho, por mais que ele seja um banho rápido porque você precisa, sinta esse banho, sinta o que está acontecendo. Ao dormir, 5º exercício, ao dormir, se acomode, sinta seu corpo na cama. Ele precisa de algum alongamento? Ele precisa de alguma coisa? Faça. 6º e último exercício. Ao acordar, se espreguice. O corpo avisa o que precisa, porque ele ficou muito tempo parado em algumas posições. Ele vai precisar de alguns ajustes e ele vai avisar. Espreguiça. Todos os animais espreguiçam. Bora espreguiçar que seu corpo fala o que precisa. E por último, ao acordar, beba água. Lembre, crie esse hábito de sempre ao acordar ir buscar beber água, porque o seu corpo ficou um bom tempo sem água. Então vai lá e em seguida tem as suas outras rotinas diárias. E aí, quem é que quer melhorar de dentro para fora, de forma rotineira, com leveza e transbordar tudo isso? Quem quer?
Então faça ser mais leve, o melhor possível agora e bem. Inspira, expira e vem. Um grande beijo e até a próxima.